O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Ramopakyana Parva. Capítulo 277. Jatayu, rei Urubu, ataca Ravana e é morto. Markandeya disse: aquele rei heróico dos Urubus, Jatayu, tendo Sampati como irmão e o próprio Arjuna como pai, era um amigo de Dasarata. E vendo sua nora Sita no colo de Ravana, aquele percorredor dos céus avançou em cólera contra o rei dos Rakshasas. E o Urubu se dirigiu a Ravana, dizendo: deixa a princesa de Mithila, deixa eu digo. Como tu podes, ó Rakshasa, arrebatá-la enquanto eu estou vivo? Se tu não libertares minha nora, tu não escaparás de mim com vida. E tendo dito essas palavras, Jatayu começou a ferir o rei dos Rakshasas com suas garras. E ele o lacerou em 100 de diferentes partes de seu corpo, por atingi-lo com suas asas e bico. E sangue começou a fluir tão copiosamente do corpo de Ravana como água de uma fonte de montanha. E atacado dessa maneira por aquele urubu desejoso do bem de Rama, Ravana, pegando uma espada, cortou as duas asas daquela ave. E tendo matado aquele rei dos urubus, enorme como um topo de montanha passando acima das nuvens, o Rakshasa se ergueu nas alturas com Sita em seu colo. E a princesa de Videha, onde quer que ela visse um retiro de ascetas, um lago, um rio, ou um tanque, deixava cair um ornamento dela. E vendo no topo de uma montanha 5 principais dos macacos, aquela senhora inteligente jogou entre eles um pedaço largo do seu traje caro. E aquele pedaço de tecido belo e amarelo caiu, esvoaçando pelo ar, entre aqueles 5 principais dos macacos, como o relâmpago das nuvens. E aquele Rakshasa logo percorreu um grande caminho pelo firmamento como uma ave pelo ar. E logo Rakshasa viu sua cidade adorável e encantadora de muitos portões, cercada por todos os lados por muros altos e construída pelo próprio Visvakriti. E o rei dos Rakshasas então entrou em sua própria cidade conhecida pelo nome de Lanka, acompanhado por Sita. E enquanto Sita estava sendo raptada, o inteligente Rama, tendo matado o grande veado, retrocedeu seus passos e viu seu irmão Lakshmana no caminho. E vendo seu irmão Rama o reprovou, dizendo: como tu pudeste vir para cá, deixando a princesa de Videha em uma floresta que é frequentada pelos Rakshasas? E refletindo sobre a sua própria instigação para uma grande distância por aquele Rakshasa na aparência de um veado e sobre a chegada de seu irmão deixando Sita sozinha no retiro, Rama ficou cheio de agonia. E avançando rapidamente em direção a Lakshmana enquanto ainda o repreendia, Rama perguntou a ele: ó Lakshmana, a princesa de Videha ainda está viva? Eu temo que ela não esteja mais. Então Lakshmana lhe disse tudo acerca do que Sita tinha dito, especialmente aquela linguagem inapropriada dela subsequentemente. Com o coração ansioso, Rama então correu em direção ao retiro. E no caminho ele viu um urubu enorme como uma montanha, jazendo nas agonias da morte. E suspeitando que ele era um Rakshasa, o descendente da tribo Kakutsta avançou em direção a ele junto com Lakshmana, esticando com grande força o seu arco até formar um círculo. O urubu imenso, no entanto, se dirigindo a ambos, disse: abençoados sejam vocês, eu sou o rei dos urubus, e amigo de Dasarata. Ouvindo essas palavras dele, Rama e seu irmão puseram de lado seus arcos excelentes e disseram: quem é este que fala o nome de nosso pai nessas matas? E então eles viram que a criatura era uma ave desprovida das 2 asas, e aquela ave então falou a eles da sua própria derrota nas mãos de Ravana por causa de Sita. Então Rama perguntou ao urubu a respeito do caminho que Ravana tinha tomado. O urubu lhe respondeu por um aceno de cabeça e então deu o último suspiro. E compreendendo pelo sinal do urubu que Ravana tinha ido para o sul, Rama, reverenciando o amigo de seu pai, fez seus ritos fúnebres serem devidamente realizados.
Então aqueles castigadores de inimigos, Rama e Lakshmana, cheios de aflição pelo sequestro da princesa de Videha, tomaram o caminho para o sul através das florestas Dandaka, contemplando ao longo de seu caminho muitos retiros inabitados de ascetas, cobertos com assentos de erva cusa e guarda-sóis de folhas e cântaros quebrados, e abundando com centenas de chacais. E naquela grande floresta Rama, junto com o filho de Sumatra, contemplou muitos rebanhos de veados correndo em todas as direções. E eles ouviram um tumulto alto de várias criaturas, semelhante ao que é ouvido durante um incêndio da floresta que se espalha rápido. E logo eles viram um Rakshasa sem cabeça de aparência terrível. E aquele Rakshasa era escuro como as nuvens e enorme como uma montanha, com ombros largos como os de uma árvore sala, e com braços que eram gigantescos. E ele tinha um par de olhos grandes em seu peito, e a abertura de sua boca estava colocada em sua barriga ampla. E aquele Rakshasa agarrou Lakshmana pela mão sem nenhuma dificuldade. E agarrado pelo Rakshasa o filho de Sumitra, ó Bharata, ficou completamente desnorteado e impotente. E lançando seus olhares em Rama, aquele Rakshasa sem cabeça começou a puxar Lakshmana em direção à parte de seu corpo onde a sua boca estava. E Lakshmana em aflição se dirigiu a Rama, dizendo: vê a minha situação. A perda do teu reino, e então a morte de nosso pai, e então o sequestro de Sita, e finalmente este desastre que me alcançou. Pai, eu não te verei retornar com a princesa de Videha para acusá-la e sentar-te sobre o teu trono ancestral como o soberano da terra inteira. Só aqueles que são afortunados verão o teu rosto, como a lua emergida das nuvens, depois do banho da tua coroação em água santificada com erva cusa e arroz frito e ervilhas pretas. E o inteligente Lakshmana proferiu essas e outras lamentações semelhantes. O descendente ilustre, no entanto, da linhagem de Kakutsta, impávido em meio ao perigo respondeu para Lakshmana, dizendo: ó tigre entre homens, não cedas à aflição. O que é esta coisa quando eu estou aqui? Corta o braço direito dele e eu cortarei o esquerdo. E enquanto Rama ainda estava falando assim, o braço esquerdo do monstro foi cortado por ele com um cimitarra afiada, como se, de fato, aquele braço fosse um talo de grão-tila. O filho poderoso de Sumitra, então vendo seu irmão permanecendo à sua frente, cortou com sua espada o braço direito também daquele Rakshasa. E Lakshmana também começou a golpear repetidamente o Rakshasa sob as costelas, e então aquele monstro enorme sem cabeça caiu sobre o solo e expirou rapidamente. E então saiu do corpo do Rakshasa uma pessoa de aparência celeste. E ele se mostrou aos irmãos, permanecendo por um momento nos céus, como o sol em seu resplendor no firmamento. E Rama hábil em discurso questionou, dizendo: quem tu és? Responde a mim que te pergunto. Por qual motivo tal coisa poderia acontecer? Tudo isso me parece ser extremamente admirável. Assim abordado por Rama, aquele ser respondeu a ele, dizendo: eu sou, ó príncipe, um Gandharva de nome Visvavasu. Foi pela maldição de um Brahmane que eu tive que assumir a forma e a natureza de um Rakshasa. Quanto a ti, ó Rama, Sita foi raptada com violência pelo rei Ravana que mora em Lanka. Vai até Sugriva que te dará sua amizade. Lá, bem perto do topo de Rishyamukha, se encontra o lago conhecido pelo nome de Pampa de Água Sagrada e Garças. Lá mora, com 4 de seus conselheiros, Sugriva, o irmão do rei macaco Vali enfeitado com uma guirlanda de ouro. Indo até ele, informa a ele sobre a causa da tua tristeza. Em situação muito semelhante à tua própria, ele te prestará ajuda. Isso é tudo o que nós podemos dizer. Tu verás, sem dúvida, a filha de Janaka. Sem dúvida Ravana e outros são conhecidos pelo rei dos macacos. Tendo dito essas palavras, aquele ser celeste de grande refulgência se fez invisível, e aqueles heróis, Rama e Lakshmana, ficaram muito admirados. Capítulo 278. Rama ajuda a luta entre Sugriva e Vali. Sita é ressegurada por mulher Rakshasa da chegada de Rama. Markandeya disse:
Afligido pela dor por causa do sequestro de Sita, Rama não teve que ir muito mais adiante, antes que alcançasse Pampa, aquele lago que abundava com lotos de várias espécies. E abanado pelas brisas frescas, deliciosas e fragrantes naquelas matas, Rama de repente se lembrou de sua esposa querida. E, ó monarca poderoso, pensando naquela sua esposa preciosa, e aflito ao pensar em sua separação dela, Rama se entregou a lamentações. O filho de Sumitra então se dirigiu a ele dizendo: ó tu que dás o respeito apropriado àqueles que o merecem, um desânimo como esse não deve ser permitido se aproximar de ti, como a doença que nunca pode tocar um homem idoso que leva uma vida normal. Tu obtiveste informações de Ravana e da princesa de Videha. Liberta agora com esforço e inteligência. Que nós agora nos aproximemos de Sugriva, aquele principal dos macacos, que está agora mesmo no topo da montanha. Conforta-te, porque eu, teu discípulo e escravo e aliado, estou próximo. E abordado por Lakshmana nessas e outras palavras do mesmo significado, Rama recuperou sua própria natureza e prestou atenção ao assunto diante dele. E se banhando nas águas de Pampa e oferecendo oblações com elas aos seus antepassados, ambos aqueles irmãos heróicos, Rama e Lakshmana, partiram para Rishyamuka. E chegando a Rishyamuka, que abundava com frutas e raízes e árvores, aqueles heróis viram 5 macacos no topo do pico da montanha. E vendo-se aproximar Sugriva, enviou seu conselheiro, o inteligente Hanuman, enorme como as montanhas Himavati, para recebê-los. E os irmãos, tendo primeiro trocado palavras com Hanuman, se aproximaram de Sugriva. E então, ó rei, Rama fez amizade com Sugriva. E quando Rama falou a Sugriva do objetivo que ele tinha em vista, Sugriva mostrou a ele o pedaço de tecido que Sita tinha deixado cair entre os macacos, enquanto era raptada por Ravana. E tendo obtido dele aquelas credenciais, o próprio Rama instalou Sugriva, aquele principal dos macacos, na soberania de todos os macacos da terra. E Rama também prometeu matar Vali em combate. E tendo chegado àquele acordo e colocando a mais completa confiança uns nos outros, todos eles se dirigiram para Kiskindha, desejosos de lutar com Vali. E chegando a Kiskindha, Sugriva deu um rugido alto, profundo como o de uma catarata. Incapaz de tolerar aquele desafio, Vali estava para sair, mas sua esposa Tara ficou no caminho, dizendo, ele mesmo dotado de grande força, a maneira na qual Sugriva está rugindo mostra, eu penso, que ele encontrou ajuda. Não cabe a ti, portanto, sair. Assim abordado por ela, aquele rei dos macacos, o eloquente Vali, enfeitado com uma guirlanda dourada respondeu para Tara de rosto belo como a lua, dizendo, tu compreendes a voz de todas as criaturas. Dize-me depois de reflexão de quem é a ajuda que esse meu irmão só em nome obteve. Assim abordada por ele Tara dotada de sabedoria e possuidora da refulgência da lua respondeu para seu marido depois de um momento de reflexão, dizendo, ouve, ó monarca dos macacos. Aquele principal dos arqueiros, dotado de grande poder, Rama o filho de Dasarata, cuja esposa foi raptada, fez uma aliança ofensiva e defensiva com Sugriva. E seu irmão, o inteligente Lakshmana, também de braços poderosos, o filho invicto de Sumitra, permanece junto a ele para o sucesso do objetivo de Sugriva. E Mainda e de Vivida, e Hanuman o filho de Pavana, e Jambuman, o rei dos ursos, estão ao lado de Sugriva como seus conselheiros. Todos esses ilustres são dotados de grande força e inteligência. E esses todos, dependendo do poder e da energia de Rama, estão preparados para te destruir. Ouvindo essas palavras dela que eram para o seu bem, o rei dos macacos as desconsiderou completamente. E cheio de ciúmes, ele também suspeitou que ela tinha colocado seu coração em Sugriva.
E se dirigindo a Tara com palavras duras, ele saiu de sua caverna e chegando perante Sugriva, que estava permanecendo ao lado das montanhas de Malyavati, ele falou a ele desta maneira: frequentemente derrotado antes por mim, afeiçoado como tu és à vida, eu te permito escapar com vida devido ao teu parentesco comigo. O que te fez desejar a morte tão logo? Assim abordado por Vali, Sugriva, aquele matador de inimigos, como se dirigindo ao próprio Rama para informá-lo do que tinha acontecido, respondeu para seu irmão nestas palavras de significado solene: ó rei, roubado por ti de minha esposa e meu reino também, que necessidade eu tenho da vida? Saibas que é por isso que eu vim. Então, se dirigindo um ao outro nessas e outras palavras de mesmo sentido, Vali e Sugriva se precipitaram para o confronto, lutando com árvores, sala e tala e pedras. E eles derrubaram um ao outro no chão. E, saltando alto no ar, eles golpearam um ao outro com seus punhos. E lacerados pelas unhas e dentes um do outro, ambos estavam cobertos com sangue. E os dois heróis brilhavam por causa disso como um par de quinchucas florescentes. E enquanto eles lutavam entre si, nenhuma diferença em aspecto podia ser observada de modo a distingui-los. Então Hanuman colocou no pescoço de Sugriva uma guirlanda de flores. E aquele herói então brilhou com aquela guirlanda em seu pescoço, como o belo e enorme topo de malha com seu cinto de nuvens. E Rama, reconhecendo Sugriva por aquele sinal, então esticou seu principal dos arcos enormes, visando Vali como alvo. E o ressoar do arco de Rama parecia o rugido de uma máquina. E Vali, perfurado no coração por aquela seta, tremeu em pavor. E Vali, seu coração tendo sido trespassado, começou a vomitar sangue. E ele então viu Rama diante dele com o filho de Sumatra ao seu lado. E, criticando aquele descendente da linhagem de Kakutsta, Vali caiu ao chão e ficou inconsciente. E Tara então viu aquele seu marido possuidor da refulgência da lua, jazendo prostrado na terra nua. E depois que Vali tinha sido assim morto, Sugriva recuperou a posse de Kishkindia, e junto com ela, da viúva Tara também de rosto belo como a lua. E o inteligente Rama também morou sobre o leito belo da colina Malyavati por 4 meses, devidamente venerado por Sugriva todo o tempo. Enquanto isso Ravana, excitado pela luxúria, tendo chegado à sua cidade de Lanka, colocou-se em uma residência parecida com o próprio Nandana dentro de uma floresta de azokas, que parecia um retiro de ascetas. E Sita, de olhos grandes, passava os seus dias lá em aflição, vivendo de frutas e raízes, praticando austeridades ascéticas com jejuns, vestida em traje ascético, e definhando dia a dia pensando em seu marido ausente. E o rei dos Rakshasas designou muitas mulheres Rakshasa armadas com dardos, farpados e espadas, e lanças e machados de combate, e massas e tições flamejantes para guardá-la. E algumas dessas tinham 2 olhos, e algumas 3. E algumas tinham olhos nas testas. E algumas tinham línguas compridas, e algumas não tinham nenhuma. E algumas tinham 3 peitos, e algumas tinham só uma perna. E algumas tinham 3 tranças emaranhadas em suas cabeças, e algumas tinham somente um olho. E essas, e outras de olhos brilhantes e cabelo duro como o do camelo, permaneceram junto a Sita cercando-a dia e noite muito atentamente. E aquelas mulheres pisacha de voz horrível e aspecto terrível sempre se dirigiam àquela dama de olhos grandes nos tons mais cruéis. E elas diziam: vamos comê-la, vamos mutilá-la, vamos rasgá-la em pedaços, ela que mora aqui desconsiderando o nosso marido. E cheia de dor pela separação de seu marido, Sita deu um suspiro profundo e respondeu àquelas mulheres Rakshasa, dizendo: senhoras veneráveis, me comam sem demora. Eu não desejo viver sem aquele meu marido, de olhos como folhas de lótus e madeixas onduladas, e de cor azul. Realmente, sem comida e sem o menor amor pela vida, eu emacerei os meus membros, como uma cobra fêmea hibernando dentro uma árvore tala. Saibam com certeza que eu nunca procurarei a proteção de nenhum outro homem além do descendente de Rabu. E sabendo disso, façam o que acharem conveniente.
E ouvindo essas palavras dela, aquelas Rakshasas com vozes dissonantes foram ao rei dos Rakshasas, para relatar para ele tudo o que ela tinha dito. E quando aquelas Rakshasas tinham ido falar com o rei, uma de seu grupo, conhecida pelo nome de Trijata, que era virtuosa e agradável em palavras, começou a consolar a princesa de Videha. E ela disse: escuta, ó Sita. Eu te direi uma coisa. Ó amiga, acredita no que eu digo. Ó tu de quadris formosos, abandona os teus temores, e escuta o que eu digo. Há um inteligente e idoso chefe dos Rakshasas, conhecido pelo nome de Avindra. Ele sempre procura o bem de Rama e me disse estas palavras por tua causa. Tranquilizando e animando a ela, fala a Sita em meu nome, dizendo: teu marido, o poderoso Rama, está bem e é servido por Lakshmana. E o abençoado descendente de Raghu já fez amizade com Sugriva, o rei dos macacos, e está preparado para agir por ti. E, ó senhora tímida, não nutras medo por causa de Ravana, que é criticado pelo mundo inteiro, pois, ó filha, tu estás a salvo dele por causa da maldição de Nalakuvera. De fato, esse canalha foi amaldiçoado antes por ele ter violado sua nora, Ramba. Aquele lascivo desgraçado não é capaz de violar nenhuma mulher pela força. O teu marido logo chegará, protegido por Sugriva e com o filho inteligente de Sumitra em seu séquito, e logo te tirará daqui. Ó senhora, eu tive um sonho muito terrível de mau presságio, indicando a destruição desse canalha de mente perversa da linhagem de Pulastya. Esse viajante noturno de Atos Vis é, de fato, muito mau e cruel. Ele inspira terror em todos pelos defeitos de sua natureza e pela pecaminosidade de seu comportamento. E privado de sua razão pelo destino, ele desafia os próprios deuses. Em minha visão eu vi todas as indicações de sua queda. Eu tenho visto a ele de 10 cabeças com sua cabeça raspada e com seu corpo lambuzado com óleo, afundado em lama, e no momento seguinte, dançando sobre uma carruagem puxada por mulas. Eu tenho visto Kumbhakarna e outros completamente nus e com cabeças raspadas, enfeitados com guirlandas e unguentos vermelhos, e correndo em direção ao sul. Só vi Bishana, com guarda-sol sobre a cabeça, e ornado com um turbante, e com corpo enfeitado em guirlandas e unguentos brancos, eu vi subindo o topo da colina branca. E eu vi 4 dos seus conselheiros também, enfeitados com guirlandas e unguentos brancos, subindo o topo daquela colina junto com ele. Tudo isso pressagia que só esses serão salvos do terror iminente. A terra inteira com seus oceanos e mares será envolvida pelas flechas de Rama. Ó senhora, o teu marido encherá a terra inteira com sua fama. Eu também vi Lakshmana, consumindo todas as direções com suas flechas e subindo em uma pilha de ossos e bebendo sobre isso mel e arroz fervido em leite. E tu, ó senhora, foste vista por mim correndo em direção ao norte, chorando e coberta de sangue e protegida por um tigre. E, ó princesa de Videha, logo tu encontrarás felicidade, sendo reunida, ó Sita, com teu marido, aquele descendente de Raghu acompanhado por seu irmão. Ouvindo essas palavras de Trijata, aquela moça de olhos semelhantes aos de uma gazela jovem começou novamente a nutrir esperanças de uma união com seu marido. E quando finalmente aquelas guardas Pisácia ferozes e cruéis voltaram, elas a viram sentada com Trijata como antes.